Olá, gente boa, graça e a paz a todos. Eu sou Antônio da Costa, pastor e escritor. Sou pastor da Primeira Igreja Congregacional em Guarabira, aqui na Paraíba. E já quero, você que mora aqui na cidade, na região, nos fazer uma visita no centro da cidade, Primeira Igreja Congregacional, há mais de 80 anos aqui na cidade. E eu vou começar neste dia de hoje 14 de fevereiro de 2022, sempre, mais ou menos aí ao meio-dia, lendo a palavra de Deus para os nossos corações, para a nossa edificação, e também fazendo oração pela sua vida, pela sua família de forma geral. Quero convidá-lo, a todos os dias estar aqui neste mesmo canal, meio-dia, para a leitura da Bíblia e também para uma oração por todos nós. E eu quero já começar neste dia apresentando esta Bíblia maravilhosa. Olha que Bíblia linda, que foi confeccionada pela editora Fiel. É uma Bíblia maravilhosa que eu adquiri há pouco tempo. Bíblia de Estudo da Fé Reformada é o título da Bíblia. A editora Fiel fez um trabalho extraordinário com esta Bíblia. Tem várias cores, a minha é marronzinha, um trabalho muito bem feito, uma editoração muito bem organizada, muitas notas teológicas, comentários, mas eu quero compartilhar com vocês a partir do Novo Testamento. Para quem não me conhece, eu sou autor, escritor. Tenho também um curso bacharel em teologia, tenho especialização em Novo Testamento, história da igreja e teologia sistemática. Mas eu quero fazer uma coisa diferente para que você não fique nos meus comentários. Eu vou ler cada dia eu vou ler um capítulo do Novo Testamento. Depois, quem sabe, volto também para começar o Antigo, se Deus assim nos permitir. Mas o meu intuito, em primeiro lugar, é transmitir um pouquinho do Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, indistintamente da sua religião, da sua confissão de fé. Eu quero que você fique comigo. Meio-dia é o momento, a gente está em casa, alguns estão almoçando, ou de almoçar, outros vão almoçar ainda. Enfim, é o momento que eu separei para a gente poder passar poucos minutos juntos, lendo a palavra e também orando. E eu quero ler o texto sagrado e também ler o comentário que há nessa Bíblia, para que você possa ver a riqueza do conhecimento que a gente pode adquirir nas Escrituras Sagradas. Portanto, estou voltando aqui a fazer as leituras e você é o meu convidado especial. Se você quiser também nos seguir, o meu Insta é @escritor Antônio da Costa. Escritor Antônio da Costa você nos encontra, mas também no canal, no Insta, Pensar Biblicamente Hoje, ok? Então vamos já começar a leitura do dia. E no final estaremos orando, encerrando este período de reflexão, de meditação. Mateus capítulo 1 é o texto que nós vamos ler no dia de hoje. Mateus capítulo 1 diz assim a palavra do Senhor: Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab e a Naasson. Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe, a Boaz. Gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia.
Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor. Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia, na Babilônia até Cristo, 14. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este é o primeiro capítulo de Mateus. Estamos lendo na versão atualizada, que é uma versão que eu gosto bastante, e é o texto que nos ensina muitas coisas. Eu quero ler agora o comentário desta Bíblia. Primeiro, ela vai falar sobre o livro da genealogia. A mesma frase é usada em Gênesis 2, 4 e 55, 1 na Septuaginta, que Septuaginta é uma versão dos 70, é uma das versões mais conhecidas e mais antigas da Bíblia Sagrada. Aqui pode referir-se não só à genealogia que se segue imediatamente, mas também ao relato do nascimento de Jesus ou ao Evangelho como um todo. Aqui a palavra grega traduzida por genealogia em 1:18 é traduzida por nascimento também, né? Em outras versões. Genealogia, na realidade, né, o judeu ele dá muito valor à genealogia. Por isso que Mateus ele procura colocar a genealogia em primeiro lugar no começo do seu livro, porque ele escreve especificamente para os judeus. Então ele queria, no intuito aqui, mostrar que esse Jesus, filho de José e de Maria, de fato é da descendência de Davi, de onde surgiria o Cristo. Ele faz essa linha de pensamento para que os judeus entendessem que Jesus de Nazaré era de fato e era o Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso que Mateus ele prefere começar a narração do seu evangelho falando sobre a genealogia, né, que os judeus davam muito valor. E aí ele faz essa ponte mostrando ao judeu que de fato Jesus era o Messias prometido. A palavra Cristo, esse título aqui vem da palavra grega Christos, que significa ungido. É a tradução grega do hebraico Messias. Veja que ele já faz essa comparação. Então, Jesus, que significa Salvador, e Cristo, que significa Messias ungido. Quando você diz Jesus Cristo, você está dizendo isso. Jesus, aquele Salvador que nos salva dos nossos pecados, ele é o Messias, ele é o ungido do Senhor, prometido na antiga aliança. Ora, ele vai dizer, no Antigo Testamento os profetas, sacerdotes e reis eram ungidos com óleo. Aí você vê em Êxodo 29:2, 1 Samuel 16:13, 1 Reis 19:16. A unção dramatizava a conexão da sabedoria e poder do Espírito Santo, concedendo a um oficial a habilidade para o exercício
da sua vocação. O Antigo Testamento prometeu a vinda do servo justo do Senhor, como está em Isaías 42, 1 ao 9. O qual seria um profeta semelhante a Moisés. É o texto de Deuteronômio 18, verso 18, onde Moisés vai dizer que Deus iria levantar um profeta, que iria trazer de fato uma libertação não física, não geográfica, não histórica, nem política, mas traria uma libertação dos pecados, que é uma libertação muito maior, que durará e dura por toda a eternidade. E aí ele conecta esse Messias, Mateus faz sempre isso, colocando o texto do Antigo Testamento para mostrar que de fato Jesus é o Cristo. Aí ele diz: um sacerdote semelhante a Melquisedeque e um rei semelhante a Davi, ungido do Senhor. Mateus revela que Jesus é o Cristo, o rei e libertador prometido. Os detalhes dessa passagem diferem de outros encontros em Lucas, que a gente vai ver também depois na sequência alguns outros detalhes da vida de Jesus. Em geral, as mulheres não são mencionadas ou nominalmente nas antigas genealogias do Oriente Próximo, mas elas são parte do propósito de Deus em enviar Cristo. Todas as 5 mulheres mencionadas na genealogia de Jesus nos lembram que algumas vezes Deus faz o inesperado e escolhe o improvável. Olha que frase maravilhosa. Deus faz o inesperado e escolhe o improvável. Quando você olha aqui na genealogia de Jesus, aquelas pessoas que foram escolhidas, as mulheres principalmente que foram escolhidas, não eram pessoas de grande gabarito na sociedade, não eram pessoas influentes na sociedade, eram pessoas simples e os improváveis de Deus escolher. Mas Deus faz isso comigo, Deus faz isso com você, Deus escolhe os improváveis para mostrar que o poder é dele. Olha, gostei muito dessa frase que diz aqui: Deus faz o inesperado e escolhe o improvável. Aí ele mostra Tamar, nos lembra os fracassos de Judá. Raabe era meretriz, essa palavra tão antiga para não dizer prostituta, era Raabe. Ruth era moabita, e assim sujeita a uma maldição especial, conforme Deuteronômio 23, 3 ao 5. Betseba é a esposa de Urias, foi a ruína de Davi. Vocês sabem muito bem que Davi adulterou com Betseba. E Maria cumpre Isaías 12,14, no verso 23, inclusive a promessa mais importante de Gênesis 3,15, quando fala que a serpente iria morder o calcanhar, e o Senhor iria esmagar a cabeça da serpente. Em 3,15, a primeira declaração chamada proto-evangelho, aquilo que vem antes do evangelho que foi aqui anunciado. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ao menos 3 das 5, Raabe, Ruth e Betseba, têm associações gentias. Um importante tema nesse evangelho. O que ele está dizendo com isso? Que essas mulheres tinham ligação com aqueles que não eram chamados povo de Deus. Mostrando o que com isso? Mateus vai mostrar que Deus é aquele que enviou seu Filho não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E quem eram os gentios? Gentios é todo aquele que não é judeu. Todo povo que não é judeu era chamado de gentios. Mostrando que a obra de Cristo abrange todos os povos, tanto judeus como não judeus, espalhados por toda a face da terra. E Mateus mostra isso para os judeus. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, salvar a todos, que o aceitam, que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas, independentemente de que país, de que nacionalidade ele possa ser. O comentarista continua dizendo assim: quando fala, por exemplo, das 14 gerações, Mateus organiza a genealogia em 3 grupos de 14 para mostrar que Deus tem um propósito na história. Lembra? 14, 14, 14. Deus sempre trabalha com um propósito.
É interessante isso. Durante centenas de anos, Deus vem trabalhando com o seu propósito e há de cumprir o seu propósito, né, até o momento final. A ironia, a história antiga que conduz a Davi, a monarquia que conduz ao exílio babilônico e a história de Israel depois do exílio, tudo conduz e aponta para Cristo. Jeconias, ou Jeoiaquim, está incluso tanto no segundo como no terceiro grupo do 14, enquanto 3 reis, Acasias, Joás e Amazias, são obtidos do segundo grupo. As genealogias bíblicas são selecionadas com o fim de reforçar os temas teológicos ou de ajudar os leitores a memorizar os dados genealógicos. Como falei, a genealogia para o judeu é muito importante e ele precisava entender que esse Jesus que havia aparecido, filho de José e Maria, tem a sua descendência, ou melhor, tem a sua ascendência, né, até o rei Davi, de onde, segundo as escrituras, deveria vir o Messias. Muito bem. José resolveu deixá-la secretamente. Nos dias de José, o noivado era quase tão obrigatório quanto o casamento. E a infidelidade durante o noivado tomava o divórcio virtualmente obrigatório, ou tornava o divórcio obrigatório. Aí você começa a entender a questão da dignidade de José. A Bíblia diz que Maria disse que estava grávida, e José disse: se eu, não é que ele disse, a gente imagina que ele diga isso, né? Se eu de fato, se Maria está grávida e eu tenho direito de não casar com ela, posso fazer isso segundo a lei? Eu vou dizer: não, você está grávida, não vou querer dar mais nada com você. Você estaria dispensando essa mulher, mas essa mulher iria sofrer muito, né, dentro daquela sociedade patriarcal que se vivia. Ora, o que é que José pensou? Eu vou deixá-la secretamente, porque aí a culpa cairá sobre mim, né? José abandonou Maria, então quem iria ser visto como ruim seria José e não Maria. Olha que coração este homem tinha, né? José tem um coração maravilhoso de amor, de graça, até que ele, né, tem um sonho e Deus revela a José que ele não deveria ter medo que desposasse Maria, casasse com Maria, porque o que estava nela não era de outro homem, né? Apesar de José ter sido aquele impacto: será que Maria me traiu? Mas eu tenho um coração tão bom que eu vou embora, né? Vou deixá-la secretamente, né? Para que ela não venha a sofrer com isso. Mas aí ele é despertado desse sentido e descobre que de fato ali era o Messias prometido naquele ventre de Maria. E aí ele continua. Através de um sonho, Deus comunicou a José uma revelação especial através de um sonho. Também faz isso com os magos em 2:12 e a esposa de Pilatos também, no capítulo 27:19. Como fez a personagem do Antigo Testamento, como José, né, que sabe muito bem que Deus falou através de sonhos a José. A palavra Jesus, ou equivalente grego a Josué, que significa Javé é salvação, ou o Senhor é a salvação, ou o Senhor salva, ou o Salvador, às vezes usado em nomes e uma forma branda do nome de Deus, como por exemplo Elias, Isaías, Josué. A palavra virgem que aparece aqui, a concepção de Jesus por uma virgem é miraculosa, anunciando que Deus está presente com seu povo e logo os redimirá. Essa citação é a primeira das muitas referências do Antigo Testamento usados por Mateus para mostrar que Jesus cumpre o Antigo Testamento. Em todo o Evangelho há 12 fórmulas desse cumprimento e mais de 50 citações no Antigo Testamento. Essa é uma grande milagre. Jesus tinha que nascer de uma virgem, porque Jesus é puro, e como ele iria morrer pelos pecadores, ele não poderia ter pecado. E ele deveria morrer por nós, né, pagando o preço pelos nossos pecados. O santo morrendo pelos pecadores, o justo morrendo pelos injustos, o puro
morrendo, né, pelo sujo. E aí a gente precisa entender isso também de forma muito clara. O homem havia pecado, se afastado da presença de Deus. O homem não tinha condições de pagar pelo seu pecado, porque ele era pecador. Então teria que se levantar alguém sem pecado para poder pagar por aqueles que têm o pecado. Porque nós já nascemos pecadores e nós pecamos todos os dias. Essa é a mensagem simples do Evangelho. Então Deus enviou seu próprio Filho para morrer por nós, derramar o seu sangue e nos purificar de todo o pecado. Essa é a grande verdade do Evangelho. Nós somos salvos não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e o sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado, não importa o quão pecador eu e você sejamos. Essa é a mensagem pura e simples do Evangelho de Jesus. Não é religião que estamos pregando, não é igreja, não é pastor, não é padre, nada disso. É a mensagem do Evangelho. É seguir a Jesus. É entender que só em Jesus é que se pode encontrar a paz que nós necessitamos. E continua nos comentários, por fim, ele vai falar sobre Emanuel. O título Emanuel, que não era o nome, era o título, significa Deus conosco. No Antigo Testamento, a promessa de Deus de estar com seu povo foi a resposta aos seus temores. Sua glória habita no tabernáculo, no meio de Israel, e Jesus, o cumprimento final e completo da promessa do Emanuel, comissionará seus apóstolos e animará a sua igreja com a seguinte promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esta é a promessa, e o termo Emanuel, né, que é posto em Jesus, que significa Deus conosco, também enfatiza a divindade de Cristo. Existem algumas seitas, alguns movimentos, algumas igrejas que negam a divindade de Jesus. Mas já no capítulo 1, Mateus deixa isso claro. Aquele Emanuel, o Deus conosco, o Deus que foi profetizado por Isaías, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, este é Jesus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo João. Jesus é Deus e Jesus é homem. Santo Agostinho já dizia que era necessário que Jesus fosse homem e fosse Deus. Como homem, ele deveria levar na cruz os pecados de todos os homens. Levar na cruz, né, a nossa culpa. Porque um Deus não poderia levar a culpa por nós. Mas como Deus, ele precisava ser Deus para que ele pudesse suportar suportar a ira do próprio Pai pelos pecados do ser humano. E aí é que há a conciliação. O homem que se afasta de Deus lá no Jardim do Éden, o homem que está agora distante de Deus, pode se reconciliar com Deus, pode voltar a ter comunhão com Deus através de Jesus. Olha que mensagem linda. Quer ter paz com Deus? Crê em Jesus. Siga Jesus. Não é religião, não é dogma, não é igreja, é Jesus. Ele disse: sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Espero que você tenha sido abençoado por esse primeiro capítulo de Mateus. Lhe espero amanhã, se Deus assim nos permitir, meio-dia, neste mesmo canal. Vamos ler amanhã Mateus capítulo 2. Vamos orar? Muito obrigado, Deus, por esse momento em tua presença. Trabalhe em cada vida, cada alma, em cada coração. Das paz, Senhor, àquele que está atribulado. Dá saúde, Deus, àquele que está doente. Fortalece aquele que está caído. Vem dando ânimo àquele Deus que está sem ânimo algum. Vem dando, Deus, fôlego de vida àquele que pensa na morte. Livra, Senhor, aquele que está sofrendo, aquele que está em tribulação, aquele que está em angústia. Trabalha em cada alma, trabalha em cada coração. Derrama a tua paz sobre a vida de cada um que está nos assistindo, aqueles que vão nos assistir depois. Derrama a tua paz sobre a vida dele, sobre a vida da sua família. É assim que nós te pedimos, já agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe, nos siga no Insta,
né? Arroba escritor Antônio da Costa e arroba pensar biblicamente hoje. Deus te abençoe grandemente. Se você quiser também, acesse o canal Balaio Literário no YouTube. Aguardo você amanhã e que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.